Deve ter ouvido falar para não investir no Airbnb porque ele irá acabar mesmo ele estando movimentando 113 bilhões de reais somente da economia brasileira em 2025. Então tem sentido. Por quê? Airbnb movimentando 113 bilhões, você provavelmente já usou algum Airbnb, você gosta de utilizar o Airbnb porque você tem a opção de, por exemplo, estar no centro da cidade que você está visitando, no centro da cidade que você está indo para poder negociar alguma coisa a trabalho. Que aliás, olha que interessante. Qual foi o estado, qual foi a cidade que mais faturou em relação ao Airbnb? São Paulo concentra o maior impacto econômico do Airbnb no Brasil, com 34 bilhões. O resultado representa um crescimento de mais de 9% em relação ao ano anterior para o estado e mais de 16% em relação à capital paulista. Ou seja, não é somente um setor que vem lucrando bastante, faturando bastante, movimentando bastante, mas que vem crescendo ao longo do tempo. E São Paulo, obviamente, tendo essa maior visibilidade em relação aos demais estados. O que você deve se atentar é que, por um lado, tem toda aquela justificativa que ter o Airbnb movimenta muito a economia, ajuda o turista estar na capital, ajuda o turista a de fato conseguir ir viajar, porque às vezes o hotel fica muito caro. Imagine, eu mesmo já viajei de família. Se você já viajou de família, sabe o que eu quero dizer. Então, às vezes você viaja com seu pai, a sua mãe, você, mais dois irmãos, dois primos, um amigo, a amiga da sua irmã, o seu avô, a sua avó e mais outra pessoa. São quantos quartos de hotel? Quando você faz a conta, você não consegue viajar. Então, às vezes, é questão de viabilidade também. Só que eu entendo também o outro lado. Na verdade, eu entendo e muito. Eu entendo e muito. STJ decide que aluguel via Airbnb em condomínio exige aval de 2/3 dos moradores. Você deve ter ouvido falar dessa situação. O caso concreto analisado teve origem em ação na qual que uma proprietária de um apartamento buscava garantir que o direito de destiná-lo a estadias de curta duração, e provavelmente o condomínio não quis, e começou esse imbróglio, começou essa briga. Segundo ela, uma das consequências desse novo cenário é a maior rotatividade de pessoas nos condomínios, sim, o que impacta a segurança e sossego dos moradores, ter levantado questionamentos sobre a necessidade de autorização dos condomínios. E sim, é meio óbvio, quando você tem um Airbnb, eu mesmo sei o que é isso, ouça, eu sei o que é isso, eu sei muito bem o que é isso. Se você me acompanha no Instagram, osmar.tanajura, você entende o que eu quero dizer. A coisa me acompanha lá, e antes que eu me esqueça, porque eu vou me esquecer logo do vídeo, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, se esse vídeo te agregou em algum ponto até um momento. Você sabia o quanto movimentava da economia Airbnb? Não, então você já curte o vídeo porque já está valendo. Mas me acompanha também no Instagram, porque você irá entender o que eu quero dizer, porque eu entendo. Porque eu entendo exatamente o que eu estou falando. Por um lado, eu entendo o morador, que eu não quero passar por esse transtorno de, em um belo dia, ter um francês, e um belo dia ter um alemão, e um belo dia ter um brasileiro, mas ele está gerando confusão. Não é questão de ser francês, alemão ou brasileiro. A questão é uma pessoa que irá passar ali 3, 4, 5 dias. Ela, normalmente, turista, não acaba se medindo muito, às vezes acaba badernando muito mais do que o morador, porque o morador sabe que se ele realizar alguma atividade que não é permitida pelo condomínio, ele irá ser mal visto dentro do condomínio. Ele sabe que irá existir uma penalidade clara. As pessoas irão olhar para ele e falar: o que você está fazendo? Ah, aquela pessoa que fez isso aqui de errado, bom, ela será uma carta marcada. Ela às vezes nem se sentirá segura de morar lá. E os filhos delas também estão expostos a essa situação, então ela acaba evitando esse tipo de problema, diferentemente de um turista que ficará lá 3 dias e irá sair. Assim, já participei da pior parte em situações complexas, em que, de fato, o turista acabou gerando todo um caos. Mas não é também assim, né? Não é todo turista que irá gerar esse tipo de caos. Não é. Então eu entendo o lado que as pessoas defendem Airbnb porque gera uma maior viabilidade, porque faz com que as pessoas consigam viajar e tudo mais, e acaba movimentando a economia. E eu entendo também o outro lado, que
que pensa, não, peraí, mas eu não quero, eu sou morador daqui, eu não quero que do nada tenha um turista que ele faz uma festa de 2 dias. Eu já fui vizinho que ele fez um reggae de 3 dias. 3 dias. O som não desligava, no final ele foi expulso. Mas essas coisas acontecem. Se você me acompanha no Instagram, você tá entendendo o que eu quero dizer. Bom, vamos continuar aqui, porque isso não para. A cidade que decidiu banir o Airbnb, sim. Cidades como Barcelona e Nova York decidiram proibir empresas de aluguel de curto prazo acusadas de aumentar o custo de moradia e prejudicar os moradores locais. Ou seja, o fato de você pegar um prédio e você descaracterizar esse prédio, fazer com que ele seja um hotel, primeiro, ele não está regulamentado para ser hotel. Então a gente já começa por essa discussão. Segundo, o fim era residencial, então agora o fim já não é mais residencial. É que eu não quero contar muitos casos aqui no YouTube, por isso que eu falo, vá pro Instagram, eu sei que eu tô repetindo pela terceira vez, mas ela fica mais simples de comunicar. Bom, ou seja, tem esses detalhes. E no final, algumas regiões já estão meio que banindo o Airbnb. Será que deu certo? Porque no momento em que você compra um apartamento e antes de alugar para uma pessoa, você aluga para o Airbnb. Você ganha por temporada, você ganha de forma sazonal, então no mês ali você vai ganhar 10, 15 mil, no outro mês você não irá ganhar nada, antes de você alugar por 7 mil mensal para uma pessoa morar. Consequentemente, se irão existir menos apartamentos à disposição, por lei da oferta e demanda, economia aqui básica, o que irá acontecer? Me diga o que irá acontecer, o preço dos imóveis irão subir. Só que esse de fato é o principal fator? Será que na lei da oferta e demanda não tem outros fatores que também irão impactar o preço do imóvel? Possivelmente, sim. Possivelmente, sim. Então, fica aqui a minha observação, certo? As cidades que decidiram banir, teve a Espanha, né? O maior problema foi Barcelona. A medida irá devolver ao mercado de moradia os 10 mil apartamentos que estão destinados atualmente para aluguel de curto prazo. É muito complicado. Barcelona é muito quente, essa questão do turista. E também a questão de Nova York, que teve essa medida desde setembro de 2023. É ilegal alugar apartamentos por curto prazo em Nova York. Só que curto prazo, estamos falando aqui de 30 dias. Então, se você ficar 31 dias, ele entende para você, ok. Ou seja, para aquela pessoa que é nômade digital, irá passar mais de 30 dias numa cidade, para ele não será tão impactado. Porém, para o turista clássico, sim, ele já será bastante impactado. A questão é o seguinte, como é que o Airbnb está lidando com toda essa situação? Porque se você é uma empresa como a Airbnb, você deve estar sentindo algum reflexo sobre isso. Existe um reflexo para que você perceba na tela em relação à empresa na Bolsa de Valores. Então, no último mês, ele teve um crescimento de 15%. Falou, então, Osmar, um reflexo positivo? 8% em 6 meses? Vamos ver aqui em um ano, 9% aproximadamente, em 5 anos. Em 5 anos, 0,47% negativo. O máximo, 6%. 7%. Então, desde 2020, estamos falando em 7% de valorização. Ou seja, não se valorizou absolutamente nada. Não estou falando que esse movimento acaba refletindo diretamente no preço do ativo na Bolsa de Valores, mas com certeza impacta. Mas não é esse o único, isso que eu quero dizer, e que isso fica muito bem claro. O que você deve entender é que os dois lados são importantes. O lado do turismo e o lado também da questão do morador, que não quer conviver dentro de um hotel, que não quer conviver numa situação que, sim, existe um perigo a mais para ele, existe uma situação desfavorável, ele comprou para ser um ambiente residencial e chegando lá não é um ambiente mais residencial. Vale dizer que você proibir também o Airbnb, a palavra proibição eu acho muito pesada, até teve um estudo, acho que feito por Harvard, que demonstrou que, por exemplo, em Nova York, essa proibição acabou até gerando o efeito ao contrário, que os preços não diminuíram da moradia, sim aumentaram. E se você apresentasse regras mais robustas para conseguir gerenciar melhor, eu ia usar o termo controlar, que de certa forma é controlar, regulamentar melhor o Airbnb, você teria um efeito, sim, aí de diminuição do preço. Eu acho que o termo proibir é muito forte,
acho que muito forte. Essa questão da assembleia de 2/3 dos moradores, talvez essa também não seja a solução, visto que quando você compra um apartamento na planta, como investidor, você já está almejando ganhar alguma coisa na frente. Então as compras também serão reduzidas por investidores, né? Se eles comprarem 3, 4 apartamentos, irão comprar nenhum, ou se não, irão comprar somente algum apartamento que pode já ter originalmente essas duas licenças. Aí talvez seja algo para o futuro. Será que as prefeituras irão começar a permitir a construção de apartamentos com esses dois vínculos, com essas duas frentes? Existe a frente residencial, que ao mesmo tempo pode ser utilizada por uma frente que não é residencial, desde que sejam esses pré-requisitos estejam aqui sendo atendidos. Pode ser que no futuro. Quero que você deixe aqui nos comentários com a sua opinião, se você acha que o Airbnb deve acabar ou não. Eu sempre digo o seguinte: você, na marra, com uma canetada, proibir é muito complexo. É muito complexo. Provavelmente teremos um efeito negativo, principalmente logo no início. Mas talvez pensar o que é que a população entende, o que é que pode ser feito para organizar melhor e evitar que o morador tenha que conviver, porque é muito bom, olha para mim, essa parte é mais importante. Não tenta pensar, tenta se colocar como morador. Você tem seu filho, sua filha, você tem seu marido, sua esposa, o seu pai, sua mãe, que são idosos, e eles vão conviver toda hora com o vizinho de um lado do outro de turista. Você se sentiria confortável? Pensa isso num prazo de um ano. Pensa isso quando você for subir para a área de lazer, quando você for para a sua área de lazer, justamente um rooftop, né? É porque aqui tem um rooftop, mas você vai para sua área de lazer, você chega lá e você quer só descansar e ler um livro e tem 20 pessoas fazendo uma festa numa quarta-feira qualquer. Pensa direito, pensa direito. E por outro lado, pensa direito também na economia. Né? Pensa direito também no investidor que comprou aquilo para investir, ficou 4 anos esperando um apartamento na planta, quando vai ver, os condomínios não aceitam e ele fala assim: eu vou fazer o que com o meu apartamento? Ah, vai ter que vender, mas eu não sou especialista em venda. Eu não vivo de venda, eu vivo de aluguel. E toda a minha parte tributária está voltada para esse ponto. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Você já sabe, o meu nome é Osmar Tanajura. Um grande abraço. Não esquece de curtir aqui o vídeo, inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E eu te vejo daqui a pouco.